Eu sou filho de mulher negra e minha mãe se chamava Rosa. E semana que vem faz 17 anos que minha mãe faleceu. Ela não me viu entrar na Petrobras, ela não me viu assumir a minha homossexualidade, ela não me viu ter meu primeiro relacionamento homoafetivo assumido publicamente, ela não me viu graduar, especializar e mestrar, ela não acompanhou isso aqui, né? Em terra. Mas o legado que ela me deixou, né, a história dela, para mim é muito importante e me faz hoje me identificar enquanto negro, porque quando eu era criança, até a 4ª série, meu pai teve condições. Meu pai era metalúrgico, minha mãe ela trabalhava em casa cuidando do meu pai, de mim, da minha irmã e da casa até os meus 12 anos. Depois ela foi trabalhar formalmente ou informalmente como vendedora. Mas quando eu era criança, até o período que meu pai teve condições de pagar colégio particular pra gente, a minha mãe tinha vergonha de ir na escola porque pensavam que ela era minha babá. Eu tinha o cabelo assim, um pouco mais claro, um pouco mais esticadinho, uma pele um pouquinho mais clara, não lembro. E minha mãe era negra mesmo, aquela, sabe, de Oxum, né? Aquela chega maravilhosa. Aliás, eu sou a cara da minha mãe, se vocês virem no Facebook. Minha mãe sou eu de peruca, é sério, assim. Lindíssima. Então eu sou linda. Então, assim, hoje, a importância que ela, embora naquela época, até no momento que ela faleceu, eu não soubesse disso, ela também não, mas depois, quando, enfim, eu me tirei o véu da ignorância, né? Aquela coisa que a gente se identifica, aquele momento que a gente se percebe, eu lembrei assim, pô, tem o dedo dela aqui, tem a construção dela, todo o sofrimento por qual ela passou. E para mim é muito significativo tá aqui hoje, porque eu, hoje no Sindipetro RJ, junto com o companheiro Bogado, para além das companheiras Natália, Moara, Carla e tal, a gente discute mais a questão da LGBTfobia, né? Então a gente foca muito na questão da LGBTfobia, por questões óbvias, né? Porque é um discurso, um debate, uma narrativa invisibilizada. Mas se eu tivesse como hierarquizar, eu detesto fazer isso, cara, o sofrimento que as mulheres negras passam dentro da Petrobras é incomparavelmente superior ao que os homens brancos homossexuais sofrem. Porque se eu e o Bogado a gente ficar caladinho, a gente ia passar, né? Mas como que uma mulher negra passa? Não passa, né? Falar um pouquinho mais grosso, não dá pinta, que você pode até ser gay. Vou falar um pouquinho, você pode até ser viado, como eles falam. Mas você tem que, né, ter postura. E a mulher negra, ela vai passar o quê? Pó de arroz, né? Pó de arroz daquele cara Isso. Você não tem como deixar, sabe? E assim, digo isso também por causa da minha irmã, que é uma mulher negra, que sofreu abuso sexual a bordo. Uma embarcação que prestava serviço para uma empresa terceirizada da Petrobras. Então, assim, é muito significativo e muito sensível para mim esse debate, talvez até mais do que a questão da LGBTfobia, porque, infelizmente, a Petrobras é uma empresa que exclui as mulheres negras. Ela não possibilita a inserção dessas mulheres lá dentro e ela não possibilita que as mulheres negras de dentro da Petrobras se sintam acolhidas, né? E aí, para encerrar, trazer uma questão muito interessante, um dado empírico que eu não tenho como trazer, porque mudou tudo. Quando eu era estudante de serviço social, lá na UF de Rio das Ostras, Carol já me conhece desde aquela época, né? Eu fiz uma pesquisa no Busca Empregados, de ter lá, assistente social, pá, listou uns 200, muito, vamos arredondar, 100. Dessas 100 assistentes sociais, desses 100 assistentes sociais, vamos botar assim, 90 eram mulheres. Dessas 90 mulheres, metade era negra, metade não negra.
Só que é interessante, desses 100 assistentes sociais, homens e mulheres, os que tinham cargo de liderança, de chefia, eram todos homens. Brancos. E brancos. Assim, gente, é uma empresa, para além de machista, é extremamente racista. Então, assim, eu acho não, tenho certeza, que hoje a gente está fazendo história no movimento sindical, no movimento da Petrobras, da qualidade desse evento, sabe? Da importância da gente estar aqui discutindo questão racial feminina nos marcos da Petrobras, sabe? Eu vou ser assim, muito breve, até porque é a primeira vez que eu faço parte de uma roda de discussão assim. Estou achando muito legal discutir esse tema que a gente tem que discutir realmente todo dia e fazer o máximo possível para poder levar para todas as mulheres negras e todas as mulheres, né, de que a gente não pode ficar parado deixando as coisas acontecer, a opressão sempre se firmando e não fazer nada. A gente tem que estar sempre atuando de alguma forma. Com relação à experiência como mulher negra ao longo da minha vida, bem, eu sou filha de pai negro e mãe branca. Normalmente é o contrário, né? Mas eu sou filha de pai negro e mãe branca. Como todo mundo teve os seus, eles tiveram as suas renúncias para poder eu estar onde eu estou hoje. Felizmente meu pai me viu me graduar, né, mas agora ele já não está mais comigo. A minha mãe não me viu nem terminar o primeiro grau. Eu perdi a minha mãe com 13 anos. E de lá para cá passei por situações de preconceito, de racismo, dentro da escola, mas é engraçado que eu, apesar de passar por bullying dessa natureza, eu meio que era alheia a isso. Eu não me excluía, eu não me escondia. E mesmo às vezes a pessoa sendo declarada que não queria fazer determinada coisa, participar de determinada coisa comigo, porque eu era negra, né? Eu não me sentia excluída por isso, e eu não deixava de fazer aquela atividade por isso, eu me mantinha naquilo. E fui caminhando a minha vida em escola pública também, né? Escola pública no primeiro grau, escola pública no segundo grau, sendo que no segundo grau já era uma escola técnica. Também, não sou do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, sou da cidade de Campos dos Goytacazes. Estudei lá até o segundo grau, até que entrei na Petrobras por lá, entrei na Bacia de Campos, né? Fui primeira mulher a ficar fixa, embarcada na função de eletricista, que era outra coisa que chamava muita atenção, uma mulher eletricista. Tinha outras, mas eu era a primeira embarcada, fixa. E até fiquei surpresa quando ele falou que teve um caso da irmã dele, né, de ter sido abusada em embarcação, porque eu nunca tinha nem ouvido falar disso. Bom, e aí fiquei um tempo lá, depois fui para a Reduc. Realmente, a gente passa por bastante situações, assim, constrangedoras, né, por ser mulher, por ser negra. Acho que muito mais por ser negra. Eu, pelo menos, o que eu tenho vivido na Petrobras é muito mais por ser mulher, não tanto por ser negra. Pode ser que eu não perceba, como você falou, né? Mas assim, de forma clara para mim, sempre foi muito mais por ser mulher. Como eu atuo nessa área de eletricidade, pior ainda, porque ser engenheiro eletricista não é uma coisa fácil, não é uma profissão, é uma coisa fácil. Mas as pessoas acham que é uma coisa do outro mundo, né? Ser engenheiro eletricista. Então, quando você fala com um colega, e eu sempre procurei trabalhar dentro da minha área de eletricidade, eu não sou engenheira na Petrobras, eu sou técnica de operação, mas eu sempre procurei trabalhar dentro da área de eletricidade. Então, a minha voz, como conhecedora da minha profissão, sempre foi muito abafada. Sempre percebi isso, sempre foi abafado,
às vezes eu dava uma determinada sugestão para um trabalho e aquilo não era considerado, a pessoa me ignorava, justificava que aquilo não valia, que não ia dar certo, não sei o quê. Beleza, eu também não discutia muito, deixava passar. Pouco tempo depois, um colega falava a mesma coisa exata. Poxa, que ideia legal! E eu ficava assim, como assim? Eu disse isso. Então é claro que é porque eu sou mulher, não tem outra explicação, né? Enfim, então a gente não pode deixar isso perpetuar. Somos mulheres negras, somos mulheres, somos indivíduos. O ideal é que nós temos a mesma condição de palavra, a mesma condição de espaço, a mesma condição de tempo, né? Então, vamos sempre nos juntar para conversar sobre isso. E eu espero fazer parte de outras rodas, que eu gostei, apesar de ter chegado atrasada. O pouco que eu ouvi aqui eu gostei muito. Espero ser convidada para outras rodas. E é isso. Para dizer assim, mesmo eu, branca de pele, assim, o meu cabelo crespo, eu já sinto preconceito, assim. Teve uma semana que não lembro o que foi, mas eu escutei umas 3 vezes alguém dizendo, pessoas diferentes dizendo, falando do cabelo crespo como um cabelo despenteado ou sujo. Numa mesma semana, alguém estava falando de uma chacrete, e aí, não sei, na mesma semana, o mesmo entendimento do cabelo crespo como até cacheado, como sujo, como desarrumado, como despenteado. E, enfim, sinto isso só de ter o cabelo crespo, assim. A outra coisa é minha identidade racial, eu sempre fico muito em dúvida, porque parda não é nada, né? Acho que não é nada, ao mesmo tempo eu tenho clareza, não me considero completamente branca, mas também tenho clareza que eu não sofro o racismo, socialmente eu não sou considerada, em parte sim, mas de forma geral não sofro mesmo racismo, assim, não sofro racismo que em geral as pessoas, né, que as pessoas negras sofrem, então sempre fico, ou quando eu me identificava, uma época eu fiquei me identificando como negra e as pessoas riam, então, e ao mesmo tempo comecei a fazer pensar assim, o quanto eu não sofria esse, o quanto pode esvaziar, então para mim é uma crise essa minha questão da identidade racial. Porque ao mesmo tempo que eu me identifico muito, enfim, tem toda uma questão de identificação, também sei que eu não sofro racismo, né, parece esvaziar um pouco o conteúdo eu fico nessa crise aí, né, e de como o outro me percebe também, então pra mim é uma questão. São várias coisas, tá, gente? Outra coisa que outro dia eu estava escutando uma mulher negra falar da solidão da mulher negra. Até queria que vocês falassem um pouco mais, assim, da minha percepção. É muito assim, que os homens negros preferem as mulheres brancas. Enfim, eu queria até escutar de vocês assim, um pouco mais disso que ela falou, mas era uma conversa rápida. A gente estava falando de alguma coisa do racismo e ela falou disso como um ponto aí também importante na discussão das mulheres negras, né? Queria escutar mais um pouco. Mas o que? Há um tempo atrás estava rolando um vídeo de uma mãe falando da filha, a filha brincando no parquinho. Vocês viram esse vídeo? Muito chocante, assim, chocante e real, né? Acho que é mais chocante porque é real. E aí eu tenho uma amiga que tem uma filha que tem a pele bastante, assim, né, bem escura. E aí, de tentar brincar, já vi algumas vezes ela na praia, por exemplo, tentar se aproximar de um grupo de meninas brancas e elas correrem, cada uma dispersar para um lado, enfim, o quanto isso vai... isso, né? É muito perverso e desde muito nova, e isso também explica muitas coisas, mas dentre elas que, como alguém falou aqui no início, né, somos todos educados numa mesma sociedade racista, machista. Então, assim, a gente vai encontrar mulheres negras racistas, homens negros, mulheres machistas. Nós mesmos que estamos mais identificados com esse tema e mais sensíveis, a gente se pega sendo machista, sendo racista em vários momentos também. Então, todo mundo aprende desde muito novo que é ruim ser negro, que não é uma coisa boa, e o quanto a gente vai, né, introjetando isso. E aí tô lembrando desse vídeo, das cenas que eu vejo aí da filha da minha amiga, enfim. Agora pensando aqui no GT, eu acho assim que é um avanço ter esse GT aqui dentro do sindicato, mas acho que tem muito caminho para trilhar, né? Assim,
Acho que uma coisa é conseguir transversalizar isso em toda a nossa pauta, assim, tudo que a gente falar, em tudo que a gente disser, tentar fazer esse exercício de pensar todas essas questões aí por dentro dos debates mais gerais. Por enquanto, pouco ousada, estou pensando aqui que a gente tinha que ter pelo menos um box fixo no jornal do sindicato, falando dessas questões. Porque acaba que a gente está conseguindo fazer esses debates, consegue fazer alguns vídeos, mas isso não aparece muito no boletim, aparece muito na divulgação só, mas nenhuma discussão mais a fundo. É claro que um box a gente vai fazer discussão mais a fundo, mas para começar a dar mais visibilidade para isso. Eu sei que é uma coisa super tímida, e acho que a gente tem muita coisa para fazer assim, mas acho que uma coisa que de antemão a gente já podia tentar articular aqui dentro é ter um box fixo para falar do GT, né, para falar de questões. Agora, com certeza é um desafio trazer outros diretores para cá, né? Então nós somos 39, é claro que metade nem vem para as reuniões mesmo, enfim, mas vamos pensar aí que somos 20 e que aí trazer para cá. Acho que outra coisa é que na época de acordo coletivo a gente acaba correndo para pensar umas pautas e acho que a gente tem que aproveitar esses momentos para no final pensar alguma coisa para o ACT também, porque acaba ficando um apêndice, né, e de forma muito corrida, muito em cima da hora do ACT, de discutir o ACT. Então acho que a outra coisa que a gente tem que avançar e acho que outra coisa que a gente tem que avançar é provocar a companhia, né? É claro que a gente tem o nosso papel e acho importantíssimo esse GT, mas a gente sabe que a abrangência da companhia é muito maior e é para pensar institucionalmente mesmo. A gente está discutindo aqui justamente porque tem racismo na instituição, né? Tem mais, então assim, quanto é importante também a gente pautar e pressionar, e aí tem uma gerência de cultura e produtividade. Estou aqui aguando aqui com o BR, que parece estar muito mais avançada nesse debate, aparentemente. Ou de iniciativas de debate, o quanto também o nosso papel tem que ser não só garantir esse espaço aqui, mas também provocar a companhia para fazer isso de forma mais institucional, né? Enfim. Porque primeiro eu fiquei pensando, não, vamos aproveitar, tipo assim, o sindicato está fazendo, a companhia não está fazendo, meio que bom, estamos à frente. Mas depois fiquei pensando que não, que um dos nossos papéis é também provocar a companhia para que ela avance nesse sentido, né? A gente existe, na verdade, para reivindicar coisas da companhia, não só na época do ACT, mas em outras, enfim, de forma transversal aí, e cotidiana. E nada, acho que em toda a reunião aqui do nosso GT tem um momento. Acho que um dos resultados que talvez a gente não tenha pensado de forma consciente, mas acho que cada vez está mais claro, é das pessoas se identificarem e irem criando grupos, né, assim, de laços e se reconhecer e se fortalecer. Não foi um objetivo pensado, mas acho que cada vez mais a gente percebe tanto que nesse espaço tem algum nível de catarse. E aí a gente estava falando que era meio inevitável, a gente não tem que considerar isso improdutivo. Acho que é uma coisa tão intrínseca, assim, né? É a possibilidade de você ser o que você é. E o quanto isso é sofrido e o quanto não tem jeito. Tem um momento desse GT aqui, dessas reuniões que sempre tem e tem que ter mesmo. Porque acho que é uma coisa tão visceral, né? É muito... Então acho que isso e é outra coisa que também não era objetivo, mas acho que está cada vez mais claro assim, que as pessoas se reconhecerem e irem criando espaços de discussão e de reconhecimento e de pensar. E aí, como eu já falei, acho que a cada encontro desse a gente descobre pérolas assim, na Petrobras que a gente também não conhecia, né? A cada tema que a gente tira, a gente vai meio que atrás das pessoas e nessa a gente descobre pessoas fazendo milhares de coisas, estudando coisas maravilhosas e que não tem tanta visibilidade na companhia. É uma coisa que a gente ainda não conseguiu lá na comissão, por exemplo, de diversidade, e ter gente do sindicato participando da comissão de diversidade. E é importante, sim, eu acho que nas pautas que forem discutidas, ter esse olhar sobre gênero, sobre raça, orientação sexual. Vamos pensar um determinado benefício, mas a quem esse benefício vai atingir? Como ele vai atingir? Né? A gente ter cada vez mais o nosso olhar interseccionalizado. Pensar nisso, porque não tem jeito. E outra ação que eu acho legal é se você colocar boxes, né, com informações, um espaço pequeno, mas ali você dá dica de um livro, ou dá dica de um artigo, né, ou instiga a pessoa a procurar, ou joga um conceito, né, conceitos o que é gênero? Muita gente não sabe o que é gênero. O que é raça? Muita gente não sabe o que é raça. O que é orientação sexual? Então, assim, conceitos que as pessoas, o senso comum dissemina de uma maneira errada e que a gente tem esse papel educativo. Você falou, sindicato, para o sindicato e para fora do sindicato também.
E aproveitar, eu acho que esses espaços, assim, a gente montar um grupo aqui, chamar a BR, chamar a Transpetro, chamar outras empresas do sistema para a gente se unir. A Petrobras, ela tinha uma comissão, uma subcomissão de diversidade, né, porque era até a Vânia que capitaneava. Não sei se chegaram a conhecer a Vânia Santana, acho que ela também, não sei, com certeza. Então a Vânia, ela tinha uma força muito grande e ela promovia muitos debates, era muito interessante porque a gente se reunia nesses momentos e a gente trocava ações, informações, vídeos, artigos, então é um momento muito rico. Eu acho que a gente está passando por um momento escasso, a gente tem que voltar. Tem inclusive algumas coisas, por exemplo, tem um vídeo sobre o nome dele, Espírito Santo. Ele era uma pessoa que trabalhava na questão de energia lá em Santa Catarina. Foi o primeiro caso de racismo no trabalho que foi para o Supremo Tribunal. Então é interessante isso. E nesse mesmo período, no final dos anos 90, houve uma movimentação naquele período da grande central sindical da CUT, em que fez uma denúncia na OIT sobre o racismo no trabalho no Brasil, contra o governo brasileiro. E o governo brasileiro foi chamado a atenção, então foi culpabilizado, digamos assim, nessa situação, e teve, a partir disso, que teve respostas sobre políticas públicas para a questão racial, porque foi importante aquela baseada de Zumbi, né, 300 anos de Zumbi, que foi em 95, em 98 teve essa movimentação, foi construído o GPI. Então, teve uma movimentação importante na questão do trabalho. E foi em 2002, meu mestrado foi sobre negros antirracistas dentro de secretarias que tinham no Rio. Então, naquele período, 2000, 2002, eram só 8 sindicatos que tinham essas secretarias de combate ao racismo, de discussão, sobre essa questão. Então, hoje a gente vê multiplicado, mas tem uma história do que é isso. Então, acho que poder ver o resumo tem essa história no livro do Capenguele, que ele fala, que tem um capítulo que não é dele, é de um sindicalista também de Santa Catarina, contando essa movimentação. Então, poder dizer de como se encaminhou isso, e inclusive o seguinte, a Petrobras tem uma coisa que o setor público como todo não tem, que tem uma semana no CIPAD, não é? Porque acidentes de trabalho, a gente pode falar sobre as violências no trabalho, é colocado uma pauta que esses temas sobre a questão do ceticismo, do machismo, do racismo dentro do trabalho precisa existir para dentro dessas discussões. Assim como se coloca, o movimento sindical colocou o dia 2 de março como o dia de combate ao assédio moral. Incluir essas datas nas discussões obrigatórias na pauta e qual é a política que a Petrobras vai fazer para reverter esse quadro, né? Então, acho que essas questões precisam entrar na pauta. Porque quando eu fiz essa pesquisa, o que foi interessante para esse sindicalista era de que eles se sentiam no quilombo, né? De primeira sensação, de conseguir se reunir. Uma outra coisa é de que eles se viam, começaram a discutir muito mais pessoalmente do que para dentro da sua organização ou do seu sindicato ou para dentro do trabalho. Ainda não tinham pautas formalizadas do que eles sentiam como uma questão pessoal para dentro do trabalho. Isso é uma questão importante. Uma outra, eu fiz uma pesquisa em 2010 sobre a violência no trabalho, né? Então, a minha hipótese era de que as questões das discriminações cotidianas influenciavam no assédio moral, né? E perguntava diretamente se já tinha sofrido racismo, se já tinha sofrido ceticismo ou alguma questão que envolvia LGBT. 2 disseram que sim, de LGBTs, uma sobre mulheres e ninguém sobre a questão racial. Ninguém questionava.
No entanto, dos dados que a gente teve, 7,8% de quem dizia que sofria assédio moral, quem era a maioria que reclamava do assédio? Mulheres negras. Por quê? Porque, em geral, as pessoas avaliam que a questão do racismo ela é uma questão pessoal. Ela não é uma questão que envolve o trabalho. Entendeu? No entanto, elas segregam a trajetória profissional de alguém por conta da questão do racismo. Né? Tem os autores que eles tratam de que a diferença não é só na entrada do trabalho, mesmo a pesquisa eles fizeram com pessoas do setor pessoal, os RHs. Então tem a questão da prova. Na prova você tem umas questões descritivas, são você. Você fez a prova, você fez o curso, nada te tira isso, certo? Só que tem as questões subjetivas, que o RH vai entrevistar. Então, a entrevista com esses profissionais mostrou que, às vezes, eles consideram, e aí é muito subjetivo, que mulheres não conseguem dirigir um setor, que negros não conseguem dirigir. Então, essa questão embarga na concretude da entrada ou trajetória de quem pode ser chefe e quem não, né? Então, muitas vezes as pessoas tratam essa questão e por isso existiu inclusive uma mudança. Em vez de chamar de discriminação no trabalho, hoje a gente chama de assédio racial ou de assédio de gênero. E nesse caso, existe uma diferença entre assédio de gênero e assédio sexual. No assédio sexual, há uma chantagem sexual, né? Há uma intenção de ter favores sexuais. No assédio de gênero tem a ver com a discriminação do gênero que você é. Ou você é trans, mulher, entendeu? Gay, lésbica, há um ataque a isso por conta do gênero que você tem. Então tem essas diferenças. Então, chamar disso chama a atenção de um conceito mais específico do que a discriminação. Eu queria só acrescentar que, assim, quando eu falei, por exemplo, da experiência lá da CIPAT, na verdade foi isso, né? A gente aproveitou a existência da Comissão de Diversidade, a gente aproveitou o programa Pró-Equidade, porque, assim, você precisa convencer os gestores de que aquele tema é relevante, né? Então, assim, eu era da CIPA, e aí era da comissão organizadora da CIPAT. Eu falei, olha, isso aqui está tudo dentro do que a própria empresa entende como algo que ela precisa levar adiante, algo que a empresa valoriza e tal. E o legal é que, assim, para além do evento em si, porque era uma semana, então a gente fez a abertura, né? Aqui era discutir equidade de gênero, mas obviamente acabamos falando de equidade étnico-racial, porque aí surgiu pergunta sobre cota, foi muito interessante. O tema reverbera, né? Porque acaba ali a mesa, desfaz a mesa, vai cada um, daqui a pouco você ouve lá um grupinho. Ah, teve aquela mesa lá, viu? Falaram aqui. Mas será que acontece aqui mesmo? E aí eu sempre brinco que, assim, se a pessoa já sai com uma pergunta, com uma dúvida, se ela já sair incomodada, eu acho que a gente já começa a cumprir esse papel, uma parte. Porque o que me incomoda são essas certezas absolutas de que racismo não existe, discutir machismo é mimimi, que, né, não. Se a pessoa já saiu incomodada, a gente já está abrindo uma possibilidade de avanço, né? Então acho que é importante levar esses temas, porque eles reverberam. A gente teve uma experiência também, né, Janaína, que a gente fez uma sequência de falas explicando os conceitos, né, da violência contra a mulher, mas não as violências mais conhecidas, as clássicas, né? Violência física, psicológica, mas a gente pegou aqueles termos, né? Mansplaining, Bropriation, ela até deu um exemplo ali, eu estava brincando com a Janaína, né? Isso aí é típico Bropriation, né? Ela tem uma ideia, ninguém aproveita, aí vai lá o macho alfa fala, todo mundo diz que aquilo é fantástico, mas a ideia era dela. Então, assim, a gente pegou esses conceitos e montamos uma série e colocamos no informativo lá para dentro da fábrica. E que, assim, como se fosse uma coisa despretensiosa e tal. E aí a gente daqui a pouco tá vendo um grupinho conversando sobre aquilo. Acontece, aí um lembrou um fato e tal, a gente queria provocar a discussão. Então, são pequenos passos, mas eu acredito que aí aquilo leva para casa, aquilo leva para a faculdade, o outro levou para a escola e vamos falar. A gente precisa falar sobre esses temas. A gente precisamos falar sobre racismo, precisamos falar sobre sexismo, isso é
é muito importante. Por isso que mais uma vez quero dizer que é muito legal estar aqui. Se for para ter o ídolo, olhar, sabe, assistir basquete, ter essas coisas. Você está num caminho super bom dessa questão. Mas precisa ver também, porque assim, meu filho, o pai dele falava assim, você não vai botar rasta no cabelo dele, ele tem que ter rasta? Eu falei, não, porque botar cabelo rasta, ou black, qualquer coisa, não é simples. Alguém vai encher o saco. Volta e meia, estou sentada, alguém puxa o meu cabelo para saber se é meu cabelo. Entendeu? Eu falei assim, olha só, é meu e dói. Então, assim, outro dia até minha mãe falou assim, mas esse... Mãe, pelo amor de Deus. Pega aqui, olha. Entendeu? Então, assim, e aí, quando ele resolveu fazer trança, ele resolveu, né? Ele tinha 9 anos, 10 anos, ele resolveu fazer trança. Aí, eu toda feliz, ele fez trança, chegou na escola, chamaram ele de cabelo de maconheiro e de traficante. O que ele fez? Ele reclamou para a professora dele, dos colegas, reclamou, fez um escândalo, chamou o menino de racista. O que eu fiz? Eu pensei, graças, que bom que ele se resolveu sozinho. E na semana seguinte falou, quero botar trança de novo. Entendeu? Então ele passou uma fase. Isso é uma fase constante. Eu fui para São Paulo, a gente tentou pegar um táxi, estava chovendo, eu fiz sinal, o táxi foi parar. Quando ele chegou para entrar, o táxi foi embora. E foi duro para ele. Falei, olha só, quem perdeu foi o motorista que não vai receber a corrida. Sabe? E são situações assim, eu sou psicóloga, trabalho com a questão da identidade nacional há muito tempo. Mas, quando eu fui, a lei, a obrigatoriedade do psicólogo desde 2002, eu trabalhava com a identidade racial. Quando meu filho, isso antes, meu filho teve uma situação de mortes na creche, ele ficou muito mal. O pai foi levar no candomblé, no Ogan, e eu fui levar no terapeuta. A primeira terapeuta que eu levei, ela disse que eu não poderia atender ele por 2 motivos. O consultório era no Jardim Botânico, e a gente morava em Ramos e a gente ia faltar consulta. Falei, olha só, eu sou psicóloga, eu nunca faltei a nenhum desses dias de avaliação, não sei por que você está dizendo isso. A outra coisa que ela não queria era porque ela achava que não poderia atender alguém que não coadunava, uma criança que falava de ter tomado banho dos orixás, e ela fazer uma terapia. Eu falei, você está notando que o problema é seu, não é do meu filho. Porque quem está incomodado é você. E não quis mais ir lá. Tá, aí fui no outro terapeuta, que foi legal, foi interessante, e que, só que no dia da avaliação ele chegou para mim e falou assim, você ensina seu filho a ter raiva de branco? Eu falei, não, o que eu ensino ao meu filho é que no dia que ele for sofrer racismo, eu nem sabia que ele já tinha sofrido, no dia que ele sofreu racismo, ele vai saber que a culpa não é dele, é do outro. E depois, se eu achasse isso, você não era o terapeuta dele, eu não trabalhava em gestão de trabalho e ele não estava na creche que estava. Então, assim, eu estou colocando isso para olhar o cotidiano. Por que eu não sabia que meu filho já tinha sofrido racismo? Porque na creche dele, ele tinha um problema de fala, ele e umas 2 crianças, e aí na contação de história que ele amava, a contadora perguntou, e aí, o que vocês acharam? Ele falou uma coisa que ela não entendeu, ela discretamente chegou para a recreadora dele, a turma dele, e falou assim, você entendeu o que ele falou? Porque eu não entendi. Isso para ele não ouvir. A resposta dela foi, não liga não, é jalhada africana. Eu só soube disso 3 anos depois. Quando eu soube, a pessoa que me contou, que era a coordenadora da contação de história, falou assim, mas você não vai contar para ninguém, porque me pediram para não te contar. Eu falei, sinto muito. No dia seguinte de manhã, eu estava lá na creche. Meu filho sofreu racismo por ter não foi aqui no fundo. Olha, primeiro, chama a pessoa que disse, ela falou assim, você é que eu sofri, não foi assim, ok, mas isso foi feito com ele, ela foi.
E aí, eu coloquei muito abertamente. A primeira vontade que eu tive é de matar a pessoa. Mas eu vou ser uma pessoa civilizada, não vou fazer isso. A segunda era chamar a polícia. Porque, na época, a coordenadora do acesso ao racismo viu meu filho na barriga, crescia, viu ele crescer, enfim. Mas eu troco tudo isso por discutir sobre a questão aqui nessa creche. Por quê? Porque essa reação, porque eu soube quantas outras crianças passaram por isso e a gente não sabe. Então, eu quero que se trabalhe com isso. Então, olhe o entorno do que essa criança passa. Um dos poucos momentos em que eu vi uma criança sofrer, uma criança branca, era eu e minha irmã tirávamos uma das maiores notas da sala, e a mãe de uma menina, coitada, chamada Márcia, levava uma surra cada vez que tirava uma nota menor que a nossa. Entendeu? E ela falou para a mãe, minha filha há de passar aquelas duas cabelos de bambu. Então, para ver que criança, Sim. essa relação. Então, existe um entorno na escola. É discutir lá na escola, muitas vezes acho que isso não existe. Meu filho estudou numa escola conceituada, de discussão, de esquerda, que quando foram, assim, eles fazem uma viagem, um projeto de viagem todo segundo semestre. Quando foi nesse segundo ano, o tema era Império. Aí cheguei lá e o projeto de viagem era o quê? Uma viagem a uma antiga fazenda do café e ia ter o baile do imperador. Vocês imaginam o baile do imperador? Vocês imaginam quem ia dançar e quem ia servir? Né? Aí eu pensei, como eu escapo dessa? Aí eu falei, que legal, muito legal. Mas, nesse mesmo período histórico, tinha os quilombos. Então, era importante que as crianças fossem visitar o quilombo. Aí a professora, que é uma teoria, falou, nossa, que maravilha! Os pais assim, quem é essa louca? Né? Então, tem todo o entorno. E aí tem os livros, tem como é que estão as escolas, representações, de que, porque assim, toda vez que for representar negro, botarem aquelas correntes, sabe? As pessoas que precisam se libertar desses grilhões de achar que a única coisa que envolve a população negra é os grilhões, né? Isso, eles estão presos numas coisas. Então, assim, acho que tem muito disso. E assim, vai ser para a vida toda. E elas precisam saber que você está junto nessa história, mesmo que em algum momento não entendam nada. O que você está falando? Entendeu? Eu acho que tem muito disso. E falar de conto é bonito, né? Os meninos olhar as histórias e assim, e ver. Eu, por exemplo, achei lá, estava na oferta, na casa da Livraria Cultura, o filme do Pantera Negra. Eu chorei. Espetacular. Entendeu? Comprei 2 livros de quadrinhos. Eu comprei assim, o que eu vou fazer? Eu vou de presente. É a única coisa que faz comprar boneca é dar boneca negra. Porque boneca, panelinha, essas coisas não. Eu tive facilidade de comprar bonecas negras para minha sobrinha, eu nunca tive. Então essas coisas do campo do simbólico têm um impacto importante para a criança, porque ela está construindo a identidade dela. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha que desbravar, porque assim, as minhas referências, como eu falei, as minhas referências iguais a mim, elas estavam sempre subalternas. Ela hoje consegue ver, uma vez conversando com ela, sobre o que, quando eu crescer, estou pensando e tal, eu já vejo ela pensando em umas coisas bem interessantes, né? Ela tem uma imaginação bastante fértil porque ela consegue se ver em outros lugares, em patamares diferentes. Então acho que a gente avançou nisso, mas ainda é muito pouco. Então é claro, eu estava conversando com a Joana, né, antes de começar, né, a gente estava falando sobre a propaganda do Boticário, que está dando um problema, porque é uma semana, né, Dia dos Pais. O Boticário resolveu colocar uma das peças, que tem outra, uma das peças, uma família
Negra, 100%. Pai é negro, a mãe é negra, as crianças são negras. Ó, né? Eu passei décadas assistindo propagandas onde as famílias eram todas brancas, e aí tá bom. Quando a Boticário coloca numa peça, né, de propaganda uma família totalmente negra, aí surgiram no YouTube vários dislikes, né? As pessoas entraram lá só para fazer dislike e comentários racistas. E qual era o argumento? E aí colonizam as nossas bandeiras. Porque aí qual era o argumento? Falta representatividade. Eu não fui, não me senti representada. E assim, parece piada, mas assim, você falar para alguém que há décadas nunca se viu representado em nada, porque todas as propagandas são brancas, e aí alguém que é branco diz que na primeira propaganda, né? Essa definição A primeira propaganda, né, de uma empresa de cosméticos que escolhe o Dia dos Pais para colocar uma família totalmente negra, causa em brancos racistas, né, esse estranhamento. Não me senti representado. Isso é racismo. Olha isso. Aí chamam de racismo reverso, eu não tenho mais paciência para falar sobre isso. Não, tem coisa que eu tenho vontade de dar voadora. Mas eu sou a favor do diálogo sempre, mas tudo tem limite, entendeu? Então, assim, a gente tem avanço, mas olha só, para cada avanço que a gente tem, a gente gasta um tempo enorme explicando a importância do avanço. E isso é extremamente cansativo, mas é necessário para as nossas crianças. É necessário. E essa família, é engraçado que é uma família, pessoas negras em posições que geralmente nós não somos retratadas. Não, né? a família de classe média alta. Exatamente, ele tem um carrão, a as casa. crianças têm casa no terceiro quarto. Isso, a casa. Não é Não é na num favela. barraco, numa comunidade. Ela não tá culpando. Não é um pai violento. Isso. Não Ele não é traficante, ele não tá correndo da polícia, Não é? Não pai correndo da polícia. Ou seja, nós, né, porque a pessoa negra sempre vista como um outro, né? Um outro que nos é estranho. É aquela, o comercial mostra que a gente não é estranho. Como uma empresa de cosméticos, eu tive uma experiência que é assim, depois é engraçada, né? Mas assim, eu fui em frente ao Boticário, tem uma loja, tem o Contém. Aí eu fui lá, fui ver alguma coisa, eu falei assim, eu falei assim, ela falou, mas você sabe que a pele negra tem um problema. Começou bem a venda. Começou bem a venda. Você não tem produtos? Não, é que a gente não tem. Eu falei, então quem tem problema são vocês. Né? Então, sabe o que eu vou fazer? Lá na Boticário, essa loja de frente, ela tem produto. Eu vou lá, tá? Obrigada. Porque assim, sem casar, porque assim, tem esse tipo de questão, porque não, hoje tem apenas produto, mas mesmo assim, olha só, século XX, você tem que ouvir esse tipo de questão. Sim. Não, e o mercado, quando você pensa em um sistema capitalista que visa o lucro, olha essa população aí, mais da metade da população com um potencial econômico grande de compra, de poder de compra, e o mercado ainda assim ele não acolhe. Ou seja, ele perde o lucro em prol dessa ideologia racista. Porque ele podia falar, não, se quiser que tudo é o dinheiro, então vamos vender, vamos fazer o produto para vender, mas mesmo assim não. Essa ideologia racista é tão forte que ela supera a preocupação com o lucro. Que poderia ter muito mais gente comprando e ele tem muitos produtos muito mais. Eu só queria falar duas coisas que ela falou. Primeiro, sobre a questão, já falando do turismo da pele, que assim, eu sou da comissão de identificação. Porque tem uma questão que é o seguinte, cada um se auto-identifica, mas a gente sabe que essa entrada com as cotas, muitas pessoas estão brancas, estão utilizando isso para entrar. Tem uma menina que, assim, devido a isso, a menina é loira, joga os vários, ela entrou na escola. Porque não tem fiscalização da UFJ, não tem ainda, mas o Ministério Público do Rio de Janeiro já encaminhou para esse técnico, né? E aí começa a dizer, mas isso é um tribunal racial. Olha só, então toda coisa tem que acontecer. E aí tem a seguinte situação, você coloca assim, olha, eu sei que eu vou receber muito menos discriminações do que eu consigo.
ela é retirada por fraude. Tá? Então, para mim. Se ela se autodeclara negra e não for. É falsa. Ela é excluída do entendi. É colocada como fraude. Ok. Mas é claro que o branco negro, por exemplo, em muitos casos, também vai se declarar negro e vai ser aceito nessa cota ou não? Então. É fenótipo. Olha só, o decreto, mas o decreto é fenótipo. Se não foi identificado, porque é o seguinte, as histórias podem ser lindas, pai, avô, mas você não vai ser revistado por policial, não vai levar um tiro porque é negro, e se você correr, não vão dizer que ela é branca. Então essa pessoa não deve entrar no banco, porque ela tem um privilégio. É fenótipo. Na dúvida, quem Pele, nariz, cabelo, boca. Porque, assim, uma das pessoas que a gente foi entrevistar, entrevistamos até agora 3.000 pessoas. Tá? Então, assim, desde o ano passado, a gente tem 38 pessoas que são da comissão de aferição. Nós fizemos uma coisa por decisão nossa que acabou sendo igual ao decreto. No ano passado, chamou a mim uma outra companheira que era do movimento para participar dessa comissão. Então vamos pensar como. Aí a pessoa que foi indicada, que era um jovem menino, que nunca participou do movimento, ele era um funcionário de pessoal, falou assim, então nós três vamos, gente, nós três não, tem que ser mais gente. Não vamos não. Primeiro que somos muito poucos, 3, e a subjetividade sobre quem é negro, quem é muito mais é grande. Então a gente tem que colocar todo mundo. Então tem que ter mulher, homem, tem que ter branco. Então a gente separa, são 5. Nesses 5 que vão avaliar individualmente, nesses 5 tem um preto, um branco, um pardo, tem homem e tem mulher. Então tem isso, tem pelo menos isso para representar, para poder identificar. E quando a gente fez isso, depois o decreto coloca isso, entendeu? Uma dessas pessoas que a gente entrevistou chegou muito branco, falou assim, ele não tinha levado a foto, que a gente pede uma foto 5x7, que é aquela foto de passaporte. E também a gente filma e a gente não pergunta nada, porque a história de vida não interessa numa trajetória profissional. Quando a gente vai tratar sobre a questão racial, entendeu? Vai ser importante para a própria vida privada? Vai. Mas quando você vê a pessoa passar, quando ele é revistado como policial, ninguém sabe da história. Só tem... Não, tem a ideia, né? Tem o pré-conceito do que é a vida daquela pessoa pela raça dela. Né? Então, tem que ter um momento que a pessoa pode até pessoalmente, politicamente se identificar como negra, mas ela não vai ser de modo nenhum identificada ou vai sofrer questões, opressões que sofreriam uma pessoa negra. Só que a gente tem que lembrar para todos os setores, inclusive os setores pretos, que essa não é uma aferição para pretos, é uma aferição para negros. O que é isso? Negros são pretos, mas os pardos, tá? Que só Pretos e pardos. pretos e pardos. Porque na identificação do IBGE são preto, pardo, branco, indígena e amarelo. Né? Então, a fins dos dados de preconceitos e tudo mais, dados de saúde, dados do IBGE, a gente usa preto e pardo junto como negro. Tá? Então é essa a questão da identificação. Então é fenótipo. Então a gente não pergunta como é a sua vida, como é a sua mãe, quem é seu pai. E o cara falava assim, o meu problema é que eu tenho essa cor. Porque o meu pai e a minha avó são negros. Para mim, o problema dele é que ele não é revistado, não leva tiro, entendeu? Não tem problema na trajetória profissional, não é seguido na loja. Ele tem um problema sério, eu acho. Entendeu? Então, essas são questões que, assim, tem outros cenas que colocam assim, é a importância da autodeclaração. Eu também acho muito importante a autodeclaração. Desculpa, essa eu não posso deixar de contar.
Uma vez eu fui assistir uma pesquisa de umas pesquisadoras da saúde do trabalhador da Bahia, né? Então, quando elas foram verificar sobre a saúde das auxiliares e técnicas de enfermagem. E aí, na pesquisa, aí tinha a identificação quem são as pessoas de idade e tal, mas tinha assim, nariz, tipo de crânio, lábio e tal. Aí ela falou assim, não, porque a gente foi procurar um geneticista para ajudar a gente na pesquisa. E a gente fica assim, por quê? Aí ela resolveu, a gente falou, por que você foi fazer isso? Ela, não, porque é o seguinte, na Bahia, depois do Olodum, todo mundo resolveu ser negro. Veja, isso virou um problema, entendeu? Mas olha, que ao contrário, o fato de ser potencializado, essa cultura, esse movimento ter sido fortalecido, fortaleceu as crianças, ter um namorado negro, fortalece as crianças e dizer, olha, eu sou negro, entendeu? Eu sou negro, eu danço, assim, eu me lembro que quando eu fui dançar afro, eu falei, caraca, eu nasci pra isso. Então, assim, essas identificações são absolutamente importantes. E como é que o racismo epistemológico muda isso? Porque, afinal de contas, que história é essa de você dizer que é negra, entendeu? Então, eu fui responder, 2010 foi o primeiro censo que os dados de raça foram universais, porque era só por amostra. Só a cada 4 que se perguntava a raça. E virou, pela questão do movimento negro também, uma pergunta universal. Então eu estava toda contente, esperando uma pessoa me perguntar. Aí ela chegou lá em casa, naquele tempo, meu falecido marido, ele trabalhava na pesquisa do IBGE. Aí ele falou assim, olha, eu nem vou ficar perto, vou lá aprender. Eu falei, ok. Aí ela vai, pergunta as coisas, vem a pergunta de tanto que. E responda qual a sua cor e raça. Aí eu falei, preto. Aí ela, mas você não é preto. Eu falei, meu Deus. Olha só, é autoidentificação. O meu papel é responder e o seu anotar. É simples, entendeu? Porque tem essa questão de que se você é ou se não é, é autodeclaração. Se o Ronaldo Fenômeno consegue dizer que é branco, entendeu? O pai dele quase matou ele, mas assim, ele disse. Tem uma situação de racismo no futebol, ele ficou indignado, ele disse, isso é muito desagradável. Eu que sou branco, acho isso um horror. Então, Os entrevistadoras que estavam te elogiando, né? ela achava que ele estava me elogiando. Agora, outra coisa que eu também, eu vou dizer assim, sobre a solidão também, né? As chefes de família mais sozinhas, né, que só elas, são as mulheres negras. É um número absolutamente impressionante. Então, elas que acabam cuidando, mesmo que elas tenham, as vidas são abandonadas, majoritariamente. Tem essa questão que envolve os homens negros, que tem a história do embranqueceu, tem a história das potencialidades. Eu já vi figuras negras falar, você sabe, né? Porque o fato da gente crescer na trajetória significa que as mulheres vão ser brancas, entendeu? Então, esse tipo de questão acontece muito e há aquela situação de quem vai segurar. Essas mulheres são aquelas mulheres mães, as que cuidam e as que muitas vezes abandonam ou o seu trabalho ou o seu estudo para cuidar de alguém. Então, se fala muito sobre a solidão da mulher negra como algo que é duro, é verdade, mas que ao mesmo tempo, no último período, tem se colocado como uma potencialidade de ser, de estar, de poder definir os seus caminhos. Na Petrobras a gente tinha a subcomissão da diversidade, mas com o governo Temer acabou, né? E aí é uma luta também, eu acho, para a gente exigir que volte essa subcomissão. E uma ideia assim, surgiu assim, de iniciativa também para a gente pensar, que eu acho que embora a gente não tenha conseguido, acho que tem um pouco disso, das pessoas não se reconhecerem como negras,
Então quando eu vi uma mulher negra passando, eu ia falar com a pessoa que nem conheci. Oi, você já se interessou em fazer debate sobre questão racial? A gente vai fazer uma homenagem às mulheres negras, então assim, rolava aquele espanto. Mas eu vi muita receptividade assim, na discussão. Tem uma coisa de que a sensação de você sobra, né? Então sobra na hora de dançar, sobra na escola quando vai fazer o par da caipira, sobra, é a criança que vai todo mundo brincar, essa aqui, se ela não for, ou ela acaba sendo, tem que ser muito descolada para poder fazer parte daquele grupo, ou ela acaba sendo excluída. Essa solidão, se isso também não é trabalhado, fica uma coisa meio que parece um selo, né? Você vai ficar sozinha, né? É uma coisa um pouco complicada. A gente recebeu uma vez o professor Edson Lopes Cardoso, com certeza conhecido também, e ele usou um termo forte, né? Que o racismo atrofia a vida das pessoas. Por isso é que a gente precisa, né? Não basta ser contra o racismo, tem que fazer antirracista. Exatamente. Dá pra aprender muito, né? Quando a gente vem nesse momento do GT, eu sempre me emociono, sempre choro, mesmo que, assim, né, quietinha aqui na minha, mas eu tô, assim, porque realmente eu acho que é uma coisa muito fantástica que a gente está fazendo, né? E apesar de parecer que, infelizmente, né, muitas pessoas não vieram nessa sensação de que, pô, tipicamente aqui sempre a gente vai ter essa sensação, né? Porque a gente quer que outras pessoas compartilhem desse momento com a gente, né? Mas eu acho que mesmo assim, já tem gente pra caramba aqui, assim, já é um espaço de resistência, entendeu? Assim, de quebrar tabu, entendeu? Eu acho que já é um marco, entendeu? Assim, já tá. E é um processo, a gente tem que continuar. Quando a gente teve, enfim, debate LGBT também foi assim, foi super emocionante. Eu acho que tem que ir pensando nisso, porque eu acho que com o tempo, sabe, a gente vai aglutinando mais pessoas, sabe, e vai fazendo um negócio, entendeu, assim, da calma, entendeu? Então eu acho que é isso mesmo, entendeu? O caminho é esse. E assim, se vocês puderem, vocês estão aqui hoje, assim, continuarem ajudando a gente de alguma forma, sabe, para poder a gente chegar a um objetivo maior, que é atingir cada vez mais pessoas, né? E não só isso, né? Não só a mulher negra em si, mas eu acho que como a nossa empresa é de homens brancos, héteros, sabe? Eu queria muito que um dia, na verdade, essa massa, né, de pessoas, eu acho que o nosso objetivo também é chegar nesses homens héteros brancos, que é a maioria, assim, e que eles possam ser pessoas melhores também, sabe? Porque, assim, é muito cruel, assim mesmo, assim. Então, acho que tem que pensar muito em tudo isso, né? E como esses debates têm que atingir mais e mais pessoas também, sabe? Isso aqui acaba que a cada debate vem pessoas mais identificadas com aquele tema e acaba se juntando no grupo de Zap, e aí esse grupo também está aumentando. Então, agradecer também que acaba todo mundo participando da organização dessas atividades, né? Então, agradecer a vocês também, e também o pessoal da base, assim, ou do sindicato também, que Natália, enfim, Bogato. Tentar reproduzir isso, enfim, tentando ampliar. Que bom que tem um vídeo que acho que dá uma abrangência maior, e continuar aí pensando as... Vamos tirar uma foto com todo mundo? Isso. Não basta